Oi, gente, tudo bem? Neste vídeo, segundo vídeo aqui do canal da Lazuli, vamos fazer a nossa carro-chefe bolsa redonda e carro-chefe de muitas de vocês, né? Então, aqui o que muda é esse trabalhado no ponto. Bastante gente nos perguntou como fizemos. Ele dá esse efeito espiral. É muito mais simples do que parece, tá? Façam conosco, qualquer dúvida nos chamem. Então, vamos lá fazer a nossa bolsa redonda com alça de mão. Os acessórios para essa bolsa vocês encontram no site como Kit Bolsa Redonda. A carro-chefe, né? Essa daqui, a redonda com alça de mão. Então, acompanha a lateral, tá? E uma alça tiracolo com regulagem. Aí existe as variações sem alça de mão. Tem também lá com forro já costurado, super prática, já vem o forro junto, presinho na costura. E tem também o kit mãe e filha, que acompanha essa lateral e uma lateral menor, tá? Que vou explicar para vocês lá a diferença na base do crochê, que é só para antes fazer com uma medida menor, certo? Então, vamos lá. Para esta bolsa, precisa de duas bases de crochê na medida de 19,5 centímetros para grande e 16 para pequena. Aqui nós faremos a grande, né? A tradicional. Então, você precisa de duas bases e o foco aqui é manter esse espiral, tá? Esse trabalhado bonitinho, alguns fios dão mais destaque, outros menos, mas todos ficam lindos e pessoalmente ainda mais. Vamos lá, então, fazer nossa bolsa redonda juntas? Então, para essa bolsa redonda, eu vou usar o fio náutico de 5 milímetros e uma agulha 6 milímetros, porque nós queremos estrutura, então que não seja uma agulha muito grande para o caso desse fio, né? Vamos iniciar com um círculo mágico, colocando 8 pontos dentro dele, sendo que o primeiro eu já considero, tá bom? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou fechar o círculo, mas nesse primeiro momento não vou apertar muito, tá bom? Então, vou fechar aqui só o suficiente para fazer o fechamento, sem apertar tanto o centro, porque nós vamos usar ali ainda. Então, o fechamento, coloca a agulha de trás para frente no segundo ponto, né? Na primeira correntinha deitada ali. Vamos fazer ponto baixo, ou seja, passar por debaixo das duas alcinhas, tá? E aqui vamos fechar. Aquele fio ali eu costumo arrematar só no final mesmo, mas é opcional. Então, fechei. Então, tradicionalmente, né, para colocar a segunda carreira, nós fazemos aumento. E colocamos aumento em todos os pontos, certo? Para fazer aquele efeito do espiral e do alongado aqui no centro, o aumento dele vai vir dentro do círculo mágico, tá? Então, fizemos o ponto baixo, aumento aqui. Fizemos o próximo ponto, aumento aqui. Isso serve também, como no caso da mãe e filha, que usamos o ponto centrado, mas o círculo dele, bastante gente me perguntou como que tinha feito aquele centro. Então, é isso, o aumento lá dentro dele. E o restante é ponto centrado comum, né? Mas nesse caso aqui, nós faremos, então, ponto baixo primeiro, o aumento, olha lá, dentro do círculo ou anel mágico. E fechamos. Já temos 2, começamos com 8, então precisamos terminar com 16, né?
Só cuida que essa técnica de colocar o aumento lá, ele tende a esconder o próximo ponto, tá? Então, vai cuidando para você não perder e não deixar de colocar nenhum ponto. Então, o segundo ponto baixo, o aumento no centro, tá? E trazemos. Vai ajeitando para ficar bem bonito. Terceiro, ponto baixo e o aumento no centro. E seguimos assim até o final e completarmos, neste caso, 16 pontos, por termos começado com 8. Então, cheguei no último, faço ponto baixo e vou terminar com um aumento, porque comecei com um sozinho lá, certo? Então, na dúvida, confere, conta lá as laçadinhas para ver se deu certo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 com o que está na agulha. Então, nesse momento, eu já posso apertar mais o círculo mágico. Quanto mais fechadinho ele ficar aqui, na minha opinião, mais bonito fica, tá? Então, o fio náutico, assim, ele precisa de uma forcinha. Eu tô usando de polipropileno, não é o de poliéster. Então, ele é um pouco mais rígido, né? Mas ele dá um efeito legal. Então, fechamento. O fechamento vai ser o mesmo em todas as carreiras. E seguimos com o aumento progressivo, tá? Não conseguiremos fazer aumento aleatório, porque senão perde o efeito. Então, eu não sigo a regra à risca quando é um suplá redondo aleatório, né? Que não precisa do efeito, vou sentindo onde o ponto precisa de aumento ou não. Mas nesse caso não tem como, porque senão o espiral ele vai perder a simetria dele, certo? Qual é a lógica aqui? Então, ó, aqui já começou um ponto pequenininho, um ponto alongado, um pequeno, um alongado, certo? A lógica é o aumento vir sempre do lado esquerdo do alongado, tá? Então, você vai fazer os pontos normalmente. Dá para fazer no ponto centrado? Dá, mas ele dá um pouquinho mais de trabalho, porque ele fica com excesso ali de ponto, parece, então a base entorta, sabe? Então, nós vamos fazer em ponto baixo, que o efeito fica o mesmo, né, com relação à estética, e não entorta a base. Então, aqui, como iniciamos com o ponto baixo, nós já vamos ter que iniciar com o aumento. O aumento sempre vai ser no pé desse pequenininho. Quem fez a mini bag, que tá lá no nosso canal, já sabe como é o aumento do ponto alongado, certo? Então, ele vem sempre aqui no pezinho do pequeno. Então, tendo terminado com 16 pontos, aumento em todos. A próxima carreira, um sozinho, um aumento. Um sozinho, um aumento. Lembrando, então, que o aumento vai ser sempre no pezinho do ponto anterior, da carreira anterior. Então, fazemos o fechamento em ponto baixo. E esse aqui já vai ganhar aumento, porque ele já está em cima do pequeno, do lado esquerdo do longo. Essa é a regra, lembra? Então, é aqui que nós vamos colocar a agulha agora, tá? Olha lá, bem embaixo. Dá altura para não entortar a tua base, fazer um efeito bonito, ajeita esse fio e segue. Ele tende a esconder, ó, esse ponto aqui é o próximo que nós vamos fazer sozinho, então dá uma puxadinha aí no teu ponto para não deixar nenhum para trás, tá bom? Então esse é o sozinho. O próximo, que é o aumento, vou fazer normalmente, e o aumento dele na base do ponto da carreira anterior, certo? Então, de novo, um ponto sozinho, o próximo faço ponto baixo e o aumento dele, que normalmente seria aqui, né? Nós vamos um pouquinho mais para baixo, na base do ponto da carreira anterior. E assim nós faremos toda a carreira, tá? Um ponto baixo sozinho,
um ponto baixo que vai ganhar o aumento e o aumento dele na base do pontinho da carreira anterior. E ele já vai começando a dar o efeito, por isso vai ajeitando o teu fio para no final ficar bem bonito, tá bom? Vou terminar essa carreira e voltamos para continuarmos juntas. Então, chegamos aqui no último ponto. O primeiro foi o que já ganhou aumento, então vamos terminar com um sozinho, certo? Se começamos com 8, essa carreira deve ter 24 pontos, sempre múltiplo daquilo que você começou no círculo mágico, certo? Então, eu comecei com 8, essa carreira precisa ter 24. Fechamos o mesmo fechamento de sempre. Qual é a lógica da bolsa redonda? A medida da base. Então, não se prenda à quantidade de pontos, à quantidade de furo no seu acessório. Isso não faz diferença, tá bom? O que nós precisamos é chegar na medida de 19,5. E aqui, a ideia de dar o espiral, precisamos fazer essa técnica do aumento na carreira de baixo e sempre seguir o aumento contínuo, né? Certinho. Então, se essa carreira tivemos um ponto sozinho, na próxima teremos 2 pontos sozinhos. Ponto baixo, pego a minha laçada, fecho. Lembrando, o aumento precisa sempre estar do lado esquerdo do alongado. Então, aqui eu fiz um ponto baixo, vou fazer 2 sozinhos, já vou conseguir fazer o aumento aqui no terceiro. Então, nessa carreira deu certo já começar com 2 sozinhos, tá? Então, um sozinho, 2 sozinhos, e o terceiro é o que vai ganhar o aumento. Faço o ponto baixo, o aumento lá na base do ponto da carreira de baixo. Olha que lindo! Oh. Tô apaixonada nesse ponto. Então, ó, 1, 2, e o terceiro é o que vai ganhar o aumento, tá bom? Aproveita para se inscrever no canal, para curtir, compartilhar. Aos poucos vamos nos aperfeiçoando e trazendo mais sugestões de uso para os nossos acessórios, tá bom? Então, eu vou terminar essa carreira aqui e já continuamos a próxima juntos. Então, chegamos ao final dessa carreira. Se começamos lá com sozinhos, né? Aqui vamos terminar com aumento. Então, os 3 últimos pontos, 2 são sozinhos e o último fazemos o ponto baixo dele mesmo e o aumento no pezinho da carreira de baixo, certo? O ideal para base redonda é que você sempre faça numa superfície plana, tá? Procure não fazer no sofá, no colo, para não entortar. Então, vai ajeitando, vai modelando, crochê é isso, né? Sempre ajeitar. Fazemos o fechamento como em todas as carreiras. E se fizemos com 2 sozinhos, nós vamos fazer esta carreira com 3 sozinhos. Só que aqui já terminou no alongado, tá vendo? E a regra é o aumento sempre do lado esquerdo do alongado. Então, neste primeiro ponto, nós já vamos começar com o aumento. Fazer o ponto baixo dele mesmo, o aumento no pezinho, e aí começamos a sequência de 1, 2, 3 sozinhos e o aumento, tá? Então, vamos lá. O ponto baixo do primeiro e já o aumento correspondente a ele lá na carreira de baixo. Vai ajeitando seu fio. Lembra que esse aumento tende a esconder o próximo, então procure ali, tenha certeza qual ponto é e segue. 1, 2, 3 sozinhos, certo? Fiz os 3, o próximo vou fazer o ponto baixo e o aumento lá no pé dele.
vai ajeitando. Quanto maior for ficando a base, maior também a frequência que você precisa ajeitá-la, tá? O crochê, ele tende, né, a tração da nossa mão trazer. Então, procura também não fazer muito apertado, nem muito frouxo. O ideal é sempre nos observarmos, né, fazendo crochê, para cada vez termos mais domínio da nossa tensão. Então, fiz aqui os 3 sozinhos e o quarto é o que ganha o aumento. Fez uma sequência, põe lá e ajeita, tá bom? 3 sozinhos, um aumento. Chegando no fim da carreira, voltamos para fazermos juntas. Chegamos aqui no fim dessa carreira. Começamos com aumento, vamos terminar com os 3 sozinhos, certo? Os 3 sozinhos, porque o próximo seria aumento, já é o primeiro que começamos lá, tá bom? Então, aqui, obviamente, ainda não está, mas dependendo do fio que você tiver, você vai fazer mais carreiras, vai fazer menos carreiras, né? Então, a ideia é não se prender à quantidade de carreiras e pontos, e sim a medida. Aqui ainda estamos com 13 com esse fio. Então, vai analisando o seu, tá bom? Para a redonda filha, 16 centímetros, e para a redonda maior, 19 centímetros e meio, tá bom? Então, fazemos o mesmo fechamento de todas as carreiras. E esta próxima serão 4 sozinhos e um aumento, né? Fizemos com 3, então olha lá. Aqui está o nosso primeiro ponto, mas aqui já tem um alongado, então eu vou seguir o alongado e não começar já com 4 sozinhos. Então, vou fazer 1, 2 sozinhos, o terceiro já é o que vai ganhar o aumento. A partir disso, vou iniciar a contagem de 1, 2, 3, 4 sozinhos e o quinto é o que ganha o aumento, tá? Então, o que norteia o nosso trabalho é esse ponto alongado. Então, 2 sozinhos, o terceiro é o aumento. Se eu vou começar com 2 sozinhos, certamente vamos terminar com 2 sozinhos, somando dá 4. Tá bom? Crochê é pura matemática, né? Então, a partir do momento que você entende isso, pronto, já faz tudo que sua inspiração permitir. Então, fizemos lá 1, 2 sozinhos e o terceiro, já cheguei no alongado, é o que vai ganhar o aumento lá na base do pontinho de baixo. Certo? Agora eu posso começar a contagem de 4 sozinhos. 1, 2, 3, 4. E o próximo é o que vai ganhar o aumento. Fiz ele, o aumento na carreira de baixo. E fez uma sequência ou até menos, vai ajeitando para ficar cada vez mais plana, mais redondinha, tá bom? Então, seguimos 4 sozinhos e um aumento. No final da carreira, voltamos para continuarmos juntas. Então, certinho, fiz o último aumento de 4 sozinhos e um aumento. Se começamos com 2 sozinhos, vamos terminar com 2 sozinhos para somar os 4. Fazemos o fechamento de todas as carreiras. E se fizemos 4 sozinhos na carreira anterior, vamos fazer 5 sozinhos e um aumento, tá bom? Então, lembrando, o alongado é o que norteia nosso trabalho. Então, vamos fazer 1, 2, 3, 4 sozinhos, já vamos chegar no aumento, tá? Estão vendo? Ó, já começou o efeito. Fica muito bonitinho. Alguns fios aparecem mais, outros fios aparecem menos, mas pessoalmente ainda vocês vão ver, é muito mais lindo. Então, se eu vou começar com 4 sozinhos, certamente vou terminar com 1 sozinho, tá bom? Então, vamos lá. Um ponto baixo,
já é o primeiro sozinho, mais 3 sozinhos, que já vimos lá, né? 2, 3, vai ajeitando, principalmente nesse fio náutico de polipropileno, você vai, porque ele é seco, né, ele é bem rígido, você vai trabalhando, ela já vai fazendo isso, ó, tá? Vai ajeitando, mostrando como quer que fique, mas o bom é que também no final fica bem firminha para colocar na bolsa. Então, fizemos os 4 sozinhos, esse já é o aumento. Peço desculpa para vocês, caso estejam ouvindo aí barulho de caminhão, de buzina. Tô aqui na Lazuli, o bairro tá em obra, eles estão desviando na nossa rua. A Cláudia tá aqui trabalhando, montando os acessórios lindos. Então, os barulhinhos farão parte aí do nosso vídeo, tá bom? Nada que atrapalhe, né? E vocês sabem, qualquer coisa podem sempre nos chamar, sempre. Nós sempre ajudamos, procuramos fazer o melhor possível. Então, agora sim, vamos começar a sequência de 5 sozinhos, tá? 1, 2, 3, 4, 5. E o próximo, já cheguei no alongado, faço ele mesmo, ponto baixo, tradicional, e o aumento lá no ponto da carreira de baixo, no pezinho dele. E vai ajeitando, vai deixando sua base bem do jeitinho que você quer, tá bom? Então, essa carreira é isso, 5 pontos sozinhos e um aumento. Terminando aqui, voltamos para continuarmos juntas. Então, chegamos no último aumento da carreira, sobrou um ponto, porque começamos com 4 sozinhos e essa carreira era de 5, lembra? Então, fazendo esse 1, fecha os 5 sozinhos e o aumento. Aqui, vamos simular aqui o fechamento da carreira. Esse fio eu costumo deixar porque ao longo do... Olha que avesso lindo, gente. Até o avesso fica lindo, ó. Tem que normalizar o avesso. Dá até para usar ele, ó. Então, aqui esse fio eu costumo deixar porque ao longo do trabalho eu vou puxando mais um pouquinho, sabe? No náutico é legal. Aqui podemos medir de novo 18, deixa só eu ajeitar aqui. 18 centímetros, quase 18,5. Então, certamente vamos partir para a última carreira, tá? Se você tá no fio de malha, principalmente o de 36 milímetros, você já deve ter chegado, né? Nos 19,5, então pode parar e daqui a pouquinho eu vou fazer o fechamento dessa e você faz também para sua bolsa, para sua base redonda. Então, vamos lá. Fizemos 5 sozinhos, essa carreira será de 6 sozinhos. O alongado tá aqui, vamos ver se vai dar certo? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aumento. Deu certinho, não vamos precisar começar com número quebrado. Então, vamos começar com 6 sozinhos, aumento, vai terminar com um aumento lá no final da carreira, né? Então, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, o ponto baixo no 7º e o aumento correspondente a ele no pontinho da carreira de baixo. Que lindo! Então, ajeita e continua. 6 sozinhos e um aumento. Cuidado não entortar a sua base. No fio de malha faz menos isso, né? Aqui, para que fique o melhor possível na visualização para vocês, acabo fazendo, forçando, né, para que faça para cima. Então, ó, tá vendo? Ela vai fazendo isso. Você não, faz mais perto do seu corpo, né? Vai ajeitando que ela não entorta. O que dá errado nas bolsas redondas, que às vezes dá um pouquinho de trabalho, é exatamente a medida,
tá? Porque ela é mais exatidão, tem que encaixar mesmo. Costumo brincar que é como um fundo de forma, né? Dessas formas que sai o fundo. Você tem que colocar o fundo ali na medida certa pro aro, que no caso é o acessório da bolsa redonda. Tá bom, gente? Não esquece de compartilhar, curtir. Lembrando que aqui no YouTube vocês conseguem aumentar ou diminuir a velocidade, aumentar ou diminuir a resolução, o enquadramento, tá certo? Então, terminando essa carreira, voltamos para finalizarmos a nossa primeira base da bolsa redonda. Então, chegamos aqui no final dessa carreira, já fiz 1, 2, 3, 4, 5 sozinhos, farei o 6º e vamos terminar com aumento aqui no 7º ponto. No 7º ponto, certo? Então, vamos lá. Feito isso, simulamos o fechamento da carreira. Ajeita a sua base, principalmente o náutico, né? Ele cria uma boa memória, então você consegue, por ser um fio mais rígido, nada mais é do que plástico, né? Então você consegue modelar na malha também, tá? E mede em quantos centímetros ficou. 19,5, quase indo para 20, se vir aqui um pouquinho para o lado. Por isso dá para deixar o mais retinho possível aqui a carreira mesmo, deixar bem retinho, não deixar esses pontos curvarem, tá? Mas o que eu aconselho? Se você está com dificuldade para chegar nessa medida, ou diminui a agulha para o seu ponto ficar mais firminho, mais apertado, ou a última carreira dá uma apertadinha a mais, coisa que não modifique na estética, mas você consegue controlar aí na tensão da sua mão para chegar. Se chegar a 20, não tem problema, tá bom? Mas é que aqui ainda nós colocaremos o baixíssimo. Então, se você conseguir se manter com 19,5, esse meio centímetro ajuda no final, tá bom? Então, aqui você vai passar baixíssimo em todo o entorno, da maneira como achar melhor. Se quiser cortar, puxar o fio para fazer o invisível, faz, né? Dando 5 voltas com o fio e cortando, geralmente 5 voltas é o equivalente ao baixíssimo de toda a sua base. Isso para qualquer crochê, né? Dando 5 voltas no teu trabalho, certamente você vai conseguir fazer o baixíssimo. Mas aqui, como fica escondidinho, eu vou colocar aqui no último ponto e vou começar daqui mesmo, tá bom? Quando é algo que fica aparente, eu não costumo fazer isso, porque ele dá uma marcadinha. Mas nesse caso aqui, como essa parte vai ficar escondida, eu vou continuar daqui mesmo, tá bom? Então, vamos lá. No ponto baixo comum, você vai passar baixíssimo em todos os pontos, tá? Todo em torno do seu crochê. Procura fazer esse baixíssimo todos do mesmo tamanho, sem puxar muito, sem soltar muito. Então, traz o fio, ao invés de puxar com agulha, para não vir teu crochê junto, olha lá, tá vendo? Ele vem junto. Para que isso não aconteça, puxe o fio. Viu que ele tá do tamanho para alcançar o próximo ponto? Segue. Isso vale também para qualquer trabalho, né? Para baixíssimo de qualquer trabalho, inclusive no acessório. Isso é muito importante, vocês vão ver na hora da colocação. Também, mesmo no baixíssimo, vai ajeitando, vai alinhando o seu fundo, tá? E quando chegar lá no final, nós voltamos a conversar. Então, vamos lá. Chegamos no fim da carreira. O último ponto baixíssimo. Aqui já podemos cortar o fio suficiente só para o acabamento, tá? Para colocação, eu costumo deixar lá no acessório. Então, faz o seu fechamento invisível, né? Passando por baixo do primeiro, por trás do último. E arremata os seus fios. Aqui no náutico,
Vou esconder e queimar a pontinha para grudar, né? Ele arremata com fogo. E você, se está fazendo com fio de malha, cola, costura, como for já de seu costume, tá bom? Então aqui, ó, só para garantir, vamos medir novamente. Ela chegou a 20 centímetros. Então, dou uma apertadinha, depois na hora de colocar no acessório também, ele fica ali entre 19,5 e 20 centímetros, certo? Então agora vocês farão outro deste, tá? Aconselho que seja no mesmo dia, para sua mão tá com a mesma tensão, ou vai fazendo simultâneo, né? Faz umas 2 carreiras desse, umas 2 carreiras da outra, para que termine junto. Então, faça a sua segunda, vou fazer a minha aqui também. E voltamos para colocação no acessório. Então, vamos lá. Para colocar o nosso crochê no acessório, precisamos passar baixíssimo em todo o entorno. Já passei aqui de um lado, certo? Vou explicar sobre essa sobra de fio e vou passar do outro aqui com vocês. Mantém a base de vocês o mais aberta possível. Aqui por uma questão de visualização e prática, né? Para ficar mais fácil para vocês verem. Vou fechar um pouquinho, mas não faz assim não. Faz com ela aberta, aqui virada para vocês, tá? Porque o fio, né? Principalmente o náutico, que tem 0 elasticidade, depois se você fizer fechado, ele vai precisar abrir e não vai ter espaço, certo? Então eu gosto de começar aqui pelo fundo, tá? Para o acabamento ficar aqui escondidinho. Deixa uma sobra de fio. Esse fio aqui tá solto, que é o que nós vamos prender, tá bom? Já vou explicar para vocês. Então, deixa uma sobra de fio de 1 palmo mais ou menos, que é com ele que nós faremos o último baixíssimo. Tava com a agulha errada, menorzinha, agulha número 5. Então, vamos lá. Lembra de não fazer assim fechadinha, tá bom? Faz aberta aqui, virada para vocês. Mas se eu fizer assim, vai ficar ruim para vocês visualizarem. Então, faz o baixíssimo, retomando. Não puxa, não faz com que a tua agulha venha, porque o acessório vai junto, né? Então, traz o fio com leveza, com naturalidade, para que ele fique do tamanho alcançar o próximo furinho. Aí sim, você fecha o seu baixíssimo, certo? E isso será em todo em torno do acessório. Chegando ali no final, volto para fazer o acabamento com vocês. Então, chegamos aqui no último furo do acessório. Faremos normalmente de colocar, né, a agulha no furo, mas não pegaremos o fio do rolo. Pegaremos aquele pedacinho, por isso nós deixamos um pouquinho a mais, certo? É com ele que eu vou fechar, vamos fechar esse último baixíssimo. Puxa ele todo, deixa eu virar aqui para ficar mais fácil de ver. Puxa ele todo, vem por baixo do último, do primeiro no caso, né? Entra lá nesse último furinho que você fez, traz por dentro do último. Só fazer assim, porque a minha mão tava torta aqui. Prontinho. E aqui com o náutico, vou arrematar com o calor do fogo. Quem tá com malha, uma colinha, um arremate, como de costume. O fio aqui do rolo, esse aqui já tá do outro lado, né? Então, dos dois lados, faria a mesma coisa. Deixa uma volta e meia, 2, se você tiver sobra de fio, melhor sobrar do que faltar, né? Então, prontinho a preparação do nosso acessório para colocação do crochê. Simples assim, basta passar o baixíssimo, sempre, né, ajeitando ali para não fazer força, tração demais. Deixa o fio de sobra e vamos partir para a colocação do crochê. Então, vamos lá. Aquele fio longo que deixamos para costurar as bases,
você pega o próximo furinho, ele tá entrando aqui, né? Pega o próximo e traz ele aqui pra fora, tá bom? Fica mais fácil iniciarmos daqui, na minha opinião, tá? E aí, nós começaremos a colocação do crochê. Lembra que eu falei da forma que sai o fundo? Ó, é esse meu raciocínio que lembro da forma. Eu coloco por lá, ajeito aqui, claro, né? A primeira base a ser colocada é sempre mais fácil, porque você vai ter esse vão para trabalhar, para colocar a sua mão, mas a segunda vocês vão ver que não é difícil. Então, coloquei lá o fundo da forma, coloquei, modelei, deixei bem como deve ser, e aqui, ó, ficou fora aqui desse ladinho. E aqui, eu gosto, mesmo com prática, eu ainda gosto de usar marcador para prender. Principalmente quando é feito com malha, que a malha tende, né, a trabalhar mais com a nossa mão devido à elasticidade e tudo mais. Então, eu gosto ainda de colocar marcador. Como eu faço? Coloco numa alcinha do baixíssimo aqui de baixo para uma alcinha do crochê. O mesmo eu vou fazer lá em cima, mais ou menos na mesma direção. Então, uma alcinha do baixíssimo do acessório para uma alcinha do baixíssimo do crochê. E faço a cruzinha aqui, certo? Vamos lá. Ai, vai ficar tão linda. E aqui. Tá? Eu gosto de fazer assim por uma segurança, para não ficar girando. Coloco os marcadores. Se você não tiver marcador, pode usar um fiozinho para prender. Se não quiser usar nada, não precisa, só cuida para tua base não ir girando conforme você for fazendo, tá? Não se preocupem, é uma grande preocupação da maioria das clientes. Ah, não terminei com a mesma quantidade de ponto que eu tenho de furo ou de baixíssimo aqui da lateral. Isso não vai fazer diferença, tá bom? Vou explicar aqui para vocês, porque isso depende muito também do fio. Aqui no náutico eu vou ter mais ponto aqui do que acessório. A malha, em média, 3 pontos, tá? Tem a mais do que o acessório. Então, assim, não perca energia nem tempo de ficar contando, porque vocês vão ver que não faz diferença e tem a liberdade para fazer com o fio que quiser, a técnica é a mesma, tá? Então, aqui, passei aquele fio para fora, aquela hora, eu vou trazer ele aqui para cima por enquanto, ó. Só para ele não ficar marcadinho, passando por cima da alça, né? Do baixíssimo ali. Então, vou trazer ele para cá, tá? Para ficar o mais discreto possível ali, ficar só a pontinha. E agora, nós iniciaremos a colocação. Como é? Um ponto do baixíssimo, que eu já passei ali, então aqui eu vou passar só na alcinha do crochê. Então, a lógica é alcinha de cima do sintético com alcinha aqui de fora do crochê, tá? Então, existem duas maneiras. Na hora, não precisa contar tudo, mas se você quiser contar quantos pontos você tem daqui a aqui, pode. E comparar quantos você tem aqui e aqui para saber quantas diminuições você vai ter. Mas eu acho mais fácil você perceber, ou seja, a direção que esse ponto vai estar direcionando para os pontos do crochê. Na malha, principalmente de 36 milímetros, provavelmente esse ponto vai estar direcionando a um ponto do baixíssimo. E em 3 pontos em média vai estar direcionando para 2. Então, vou ser mais clara. Se aqui eu tiver com um ponto do sintético para um ponto do crochê,
eu vou fazer a costura de tapeceiro, que nós faremos juntas já já. Se estiver direcionando para 2, eu farei diminuição. Então, vocês vão perceber que neste fio eu vou precisar de várias diminuições. Cuidado, na malha você não vai precisar, tá? Então, tenha essa sensibilidade. Vamos lá. Estou aqui com um ponto do sintético, vou pegar uma alcinha, a próxima alcinha ali, né? De onde meu fio tá saindo daquele anterior, vou pegar o próximo. A alcinha de fora e simplesmente trazer pra cá, tá? Trago todo o fio pra cá. Colocou, ajeitou. Então, olha só. Esse ponto meu, ele tá direcionando para 1, 2, 3 baixíssimos do crochê. Então, aqui eu vou fazer esses 3 para o mesmo baixíssimo do sintético. Na malha vocês vão seguir, tá bom? Mas aqui eu vou precisar. Então, vamos lá. Passei, volto meu fio com a mão pro lado de lá, porque eu vou usar esse mesmo baixíssimo, tá vendo? Por dentro do mesmo do sintético, eu vou passar para o próximo do crochê. E sinceramente eu até gosto do efeito da diminuição, porque daí ele preenche mais aqui, sabe? Mesma coisa, levei meu fio com a mão para lá, ponho a agulha na alça do sintético, do crochê do sintético, para a próxima alça do baixíssimo, o próximo baixíssimo do crochê, e trago. Então, aqui, com esse ponto do sintético, eu já direcionei a todos, já passei por todos que estavam direcionados nele. Então, passou, vai ajeitando, tá? Com a mão por baixo. A vantagem da primeira é isso, você tem mais liberdade, mais espaço. Mesmo que você esteja com acessório com forro, né? Ainda vai conseguir fazer isso. E vai trazendo conforme a sua sensibilidade, tá? Ó, leva o fio pra lá com a mão, pega uma alcinha para uma alcinha e eu já cheguei aqui no próximo marcador, eu já posso tirar ele. Então, eu vejo que a base tá bem na mesma direção, ela não foi girando junto, tá bom? Então, isso você vai fazer em todo entorno do seu acessório, sempre trazendo. Aqui só tem 2, ó, então vou pegar a mesma alcinha do sintético com a mesma alcinha, com a outra alcinha do crochê. Se por um acaso, eu estou com um fio bem grosso, que bem espesso, que tem menos ponto nele do que tem de furo, você vai fazer o inverso, tá? A diminuição inversa, ou seja, vai passar uma vez só na alça do sintético para uma vez só no sintético para 2 vezes no mesmo do crochê, tá bom? Então, vai passar uma vez aqui fora, 2 vezes na alcinha do crochê. Isso é raro acontecer, mas vai que, né? E agora, uma dica super importante: não deixe o zíper aberto. Mesmo quando você estiver lá do outro lado, não deixe o zíper aberto. Eu vou voltar com vocês na colocação do segundo lado, porque aqui eu não vou precisar abrir mesmo o zíper, né? Porque nós temos todo o fundo aqui livre para mexer. Então, vai já modelando, vai fazendo. Se você ficou com uma base de 21 centímetros aqui, vai fazer uma barriguinha, tá? Vai abaloar. Também é uma opção, tem quem goste, fica bem bonitinha. Eu gosto dela mais chapada, eu falo, possível, mais plana possível. Eu gosto desse efeito retinho, então eu procuro manter os 19 centímetros e meio e fazer dessa forma, tá? Então, aqui não vou mesmo precisar abrir o zíper, então vamos fazer todo o entorno, seguindo essa lógica. Quando chegar aqui no final, eu volto com vocês e fazemos o outro lado. Voltei aqui para um detalhe importante, que algumas bolsas nós vemos que faz isso aqui, ó, que vai curvando. Por quê?
não ajeite só o seu crochê, ajeite o acessório junto, tá bom? Então, quando você vir aqui, deixa eu pôr pra dentro aqui pra ficar mais fácil de mostrar pra vocês. Então, quando você trouxer a sua mão aqui por baixo, pra ajeitar o crochê, segure aqui, ó, com o seu dedo polegar, pra o crochê também, o acessório também ficar. Então, eu vou, sim, dar uma puxadinha nesse fio, principalmente a malha, né, que ela é mais maleável, mas eu não vou puxar demais, tá? Se for um fio com elasticidade, até o náutico de poliéster, né? Se eu puxar muito, ele vai querer voltar para o lugar, é natural, ele tem elasticidade. Então, não puxe demais ao ponto de entortar. A ideia é que ela fique assim, tá bom? Retinha. Se você vê que o teu acessório deu umas curvinhas, até com agulha você vem, ajeita, modela. Carinho, o crochê é isso, o crochê é ficar ajeitando todo o tempo, né? Para ter o melhor resultado possível. Vai encaixando, no final, óbvio que vai ficando cada vez mais justinho, né? Nós queremos ela presa, tá? Então, vou continuar aqui seguindo, já voltamos juntas. Então, cheguei aqui no final, tiro o meu último marcador, certo? E aquele primeiro ponto, ele tá direcionando para 2, vou passar então para um aqui que ainda tá sozinho, trago, levo com a minha mão para lá, passo no mesmo do sintético para outro do crochê. E aqui, antes de tudo, ajeita, né? Já tá no finalmente desse lado. Que linda, gente. Posso fazer várias, cada uma eu me apaixono. Essa é a graça, não é? Pra mim aqui sobrou bastante fio, só pra ficar mais prático, vou cortar um pedacinho. Você pega uma agulha de tapeçaria e escolhe um lugarzinho aqui pra você levar esse fio pra dentro, neste primeiro lado, tá bom? Então, pra manter a simetria, de uma maneira que você ou passa dentro do furinho, ou passa entre o acessório e o sintético. Se não ficou bom, volta. Ó, o meu eu gostei, porque fica aqui embaixo, fica bem discreto o acabamento, tá? E aí, este lado eu vou esconder com essa agulha mesmo, né? Vou esconder aqui entre os pontos, arrematar com o calor do fogo. Quem tá usando a malha com cola ou costura. E aí, partimos para o segundo lado. Então, vamos para a última etapa da nossa bolsa, o outro lado. Claro que aqui é mais chatinho, né? Não vamos ter o vão para ficar colocando a mão e tudo, mas com paciência dá super certo. Então, mesma coisa, trago aquele fio no próximo buraquinho todo aqui para fora e vamos encaixar o nosso crochê. Como aqui não tem então, né, o fundo livre para eu colocar a mão, aqui eu já começo com o marcador. Eu acho mais fácil. Então, pego uma alcinha do sintético com uma alcinha do crochê. Vou trazendo aqui para dentro de alguma maneira para direcionar também aqui o outro lado. Giro ela, encaixo para na direção mais ou menos daquele engatar aqui em cima e aqui na outra lateral, certo? Neste momento vou começar a precisar do zíper, né, para colocar minha mão. Então eu vou abrir o zíper, colocar minha mão para encaixar lá o meu crochê da melhor maneira possível, certo? Mas vou fechar o zíper, tá? Deixa fechadinho, porque o zíper aberto, ele tende a fazer isso, porque ele vai estar, né, vulnerável aqui, digamos. Então, mantém o seu zíper fechadinho.
Cada vez que precisarmos, abrimos e fechamos. E aqui a lógica vai ser a mesma, tá bom? Já vou tirar esse marcador aqui, que eu vou começar por ele. Coloco uma alcinha do sintético, do baixíssimo do sintético para uma do crochê. Vejo que tá direcionando para mais um. Deixa eu pôr mais perto aqui para vocês verem. Então, olha só. Aqui. Então, ó. Percebo que essa alcinha, ela tá direcionando para essas duas, tá? Essa é a lógica. Lembra, na malha isso não vai acontecer com frequência, vai ser bem pouquinho, vai ser 1 para 1, tá bom? E aqui nós vamos seguir da mesma maneira que fizemos o outro. Então, passo na alça do baixíssimo do sintético, levo com a minha mão para lá, entro nele e no do crochê, trago todo o fio, levo para lá e assim seguimos. Então, ó, fiz um pouquinho, vou voltar lá, abro meu zíper, ajeito onde eu já fiz principalmente, tá? Se precisar dar uma puxadinha, mas principalmente a minha mão, opa, desculpa, sair da câmera. Então, ó, abri o zíper, a minha mão tá bem aqui, ó, os meus dedos estão bem aqui, porque eu tô direcionando o crochê com o sintético, tá? Pra ninguém repuxar ninguém, certo? Terminei, fecho o zíper e seguimos. Então, vou seguir por todo o entorno, da mesma maneira como fizemos o primeiro, tá bom? Ajeita, colocando a mão por dentro do zíper, fecha o zíper e continua. Chegando ali no final, retorno com vocês para finalizarmos. Então, estamos chegando aqui no final. Tenho mais 2 baixíssimos aqui no acessório. Para 1, 2, 3, 4, 5. Então, já sei que preciso de diminuição. Esse que eu já tinha feito, vou passar em um dos 5. E aí, vou passar 2 para cada. Então, esse do acessório eu passo em 2 do crochê. Entro no mesmo do acessório para outro do crochê. E vou para o último do acessório para os 2 últimos do crochê, certo? Então, coloco a mão lá por dentro. Ajeito, encaixa bem. Muito linda de vocês. Vai ficar maravilhosa. E aqui, de alguma maneira discreta, no náutico, eu costumo queimar aqui por dentro mesmo, fazer um acabamento bem discretinho aqui embaixo, tá? Na malha, quando é a bolsa sem forro, até dá para você fazer um malabarismo, abrir, trazer aqui por dentro. Vou até fazer isso para mostrar para vocês. Isso se for também o seu acessório sem forro, tá bom? Com forro já não dá certo essa técnica. Então, você volta lá, pode voltar até entre o crochê e o acessório, ó, sem passar por furinho nem nada. E traz a sua agulha lá por dentro, tá? E aí, aqui, você arremata lá dentro. Se é a bolsa com forro, aí eu não consigo fazer isso. Vou queimar aqui embaixo de uma maneira bem discreta. A malha você consegue ir escondendo, tá? Aqui por cima mesmo. Então, você vai trazer teu restinho de fio e escondendo sua malha entre os pontos e fazer o arremate com cola, como você já tem de costume. Poderia fazer isso com náutico? Poderia, mas é bem arriscado, tá? Então, eu prefiro não arriscar, porque pode ficar o queimadinho. Então, eu prefiro que fique escondidinho aqui embaixo, né? Do que correr o risco de ficar com marca de fio queimado aqui em cima. Inclusive, a malha cuida com a cola, né? Usa uma agulha lá que você não tem o costume de utilizar tanto, bem fininha, para pôr ali,
porque a cola também pode sujar. É mais fácil, né? Dá pra tirar, o fogo não, mas tá bom? Então, agora chegou o momento de ajeitar bem, modelar a sua bolsa, deixar o mais firminha possível, né? Poderia até fazer um pouquinho mais apertado esse ponto, para ela ficar ainda mais firme, mas assim já tá perfeita. O que vocês acharam? Ó, eu gosto desse acabamento da diminuição, que ele dá umas voltinhas a mais. Escolhe o lado, apesar que o zíper que manda, né? O zíper fica pra frente geralmente. Então você pode colocar aqui o tassel, temos o porta-tassel lá no Insta. Tem um vídeo, né? Que a gente mostra como faz, facilita bastante o porta-tassel. Então você tanto pode usar assim, né? Mostrar para sua cliente, fazer boas fotos, bons vídeos, usando apenas como alça de mão, ou então colocar a sua alça tiracolo, que faz parte do kit no acessório, e usar ela ou transversal, ou num ombro só. E assim finalizamos a nossa bolsa redonda. Esperamos que a de vocês dê super certo, fique super linda, vocês vendam bastante, tá bom? Quando fizerem, postem, nos marquem lá no Insta, vamos adorar ver. Não esquece de deixar seu like aqui no YouTube também. E aos poucos vamos fazendo peças juntas com os acessórios Lazuli. Combinado? Um beijo, obrigada para quem acompanhou até aqui. Tchau, tchau.